Professora Figueiredo aqui na área com vocês. Sejam todos muito bem-vindos ao canal. E na aula de hoje a gente vai falar sobre reações de oxirredução. Ah, mas só isso? Cara, é tanto conteúdo que isso aí vai aumentar o teu conhecimento que tu não tem nem noção. A partir das reações de oxirredução, a gente vai trabalhar um pouquinho sobre as propriedades da tabela periódica, eletronegatividade e eletropositividade. Vamos falar sobre NOx, número de oxidação, que isso aí vai dar margem para você estudar ligações. Isso aí vai dar margem para tu chegar lá no conteúdo de pilhas e eletrólises, dando show de bola. Então, vamos deixar de enrolação e vamos embora. Então, as reações de oxirredução são reações de simples troca ou dupla troca. Até aí, nada de novo para você, tá? Mas como são classificadas essas reações de oxirredução? As reações de oxirredução, entenda que são duas: oxidação e redução. Então, para você não estar falando essas duas palavras, que às vezes termina se tornando um trava-língua, a gente fala de oxirredução ou até redox. Redox, não é aquele remédio vitamina C não, viu? Redox. Então, oxirredução com hífen, oxirredução sem hífen ou redox, mesma coisa. Tá, Figueiredo? Mas o que é isso? São reações onde a gente vai ter transferência de elétrons. Transferência de elétrons. Como essa mágica vai acontecer? Então, veja, a gente sabe que para as reações acontecerem, a gente tem quebra de ligações entre os reagentes e formação de ligações entre os produtos. Então, esse quebrar e formar, algumas espécies químicas elas vão estar transferindo elétrons. Ou seja, alguém vai dar, e alguém vai receber esses elétrons. Então, você já entendeu o que são reações de oxirredução. Reações onde, para a formação dos produtos, eu vou ter transferência de elétrons. Fechou. Como eu falei para vocês, as reações de oxirredução são duas reações que acontecem ao mesmo tempo. Oxidar significa doar elétrons, perder elétrons, dar elétrons. Então, a espécie que está oxidando, ela está dando elétrons para a espécie que está reduzindo, ou seja, está recebendo esses elétrons. Recebendo. Então, Figueiredo, oxidar é dar elétrons e redução é receber elétrons. Pronto. Então, você já entendeu 99% da aula de hoje. São duas reações que acontecem ao mesmo tempo, onde uma espécie está oxidando e a outra espécie está reduzindo, recebendo, tá? Certo, mas quem vai dar e quem vai receber isso? Como é que eu vou saber, olhando lá no meu exercício, na minha prova, como saber quem oxida e quem reduz? Não vai precisar você decorar nada dos elementos da tabela periódica, mas você tendo um prévio conhecimento de eletropositividade e eletronegatividade, ou seja, posição dos elementos lá na tabela periódica, você vai ter a noção de quem dá elétrons e de quem recebe elétrons. Então, veja, quanto menor for a eletronegatividade, maior será a sua eletropositividade. Concorda comigo? Quanto menor for a eletronegatividade, maior será a eletropositividade. Essa frase é muito bonita, só que eu não me lembro o que é eletronegatividade. Eletronegatividade, capacidade que o elemento tem de puxar para si o elétron que ele está compartilhando, se ligando com o outro coleguinha. Então, se a eletronegatividade é a capacidade de puxar para perto de si o elétron, então a eletropositividade é a capacidade que o elemento tem de dar esse elétron. Então, quanto mais eletropositivo for o elemento, maior a capacidade dele de doar elétrons, mais ele oxida. Então, quanto menor for a eletronegatividade, maior a eletropositividade, ou seja, maior capacidade de doar elétrons. A gente tem aqui uma gravura, onde essa gravura ela está mostrando para você o crescimento do menos eletronegativo
para o mais eletronegativo. Então, pense, quanto menor a eletronegatividade, será maior a eletropositividade. Não é isso? Quanto menor a eletronegatividade, maior a eletropositividade, ou seja, a capacidade que o elemento tem de dar elétrons. Então, ó, os nossos metais são os elementos mais reativos, ou seja, que têm a maior capacidade de dar elétrons. Então, Figueroa, os mais eletronegativos serão os elementos que mais vão se reduzir, ou seja, maior capacidade de receber esse elétron. Então, oxidação mais eletropositivos, redução mais eletronegativos. E aí você tem um casamento perfeito. Alguém que quer dar para alguém que quer receber esse elétron. Fechou? Não vai precisar decorar nada da tabela periódica. Lembre-se só que os elementos mais eletropositivos são os que têm maior capacidade de dar elétrons. E os elementos eletronegativos são os elementos que têm a maior capacidade de receber esses elétrons. Fechou? Vamos embora. Então, o número de oxidação, carinhosamente chamado de NOx, ele vai indicar exatamente a carga. Carga, e não era elétrons? Como é que é carga agora? A gente sabe que um átomo neutro, a gente tem uma neutralidade de cargas, ou seja, a quantidade de prótons é igualzinha à quantidade de elétrons. Se você está falando em ganhar elétrons e perder elétrons, você vai acabar com essa equiparidade. Então, o elemento ele vai ficar com mais elétrons, aquele que recebe, e aquele que doa vai ficar com menos elétrons. Os prótons não vão se mexer, tá? Ou ele vai ganhar elétrons, ou ele vai perder elétrons. Os prótons ficam lá. Veja, se você tem mais prótons do que elétrons, então seu elemento adquire carga positiva. Se você tem mais elétrons do que prótons, então o seu elemento vai adquirir uma carga negativa. Então, gente, é ambíguo, mas na química é assim. Quem ganha elétrons, então vai estar nessa condição aqui. Vai ter mais elétrons do que prótons, então fica negativo. E quem perde elétrons, ou seja, oxida, vai ficar positivo, porque vai ficar nessa condição aqui, com mais prótons do que elétrons. Fechou? Então, aqui você tem íons. E esses íons já estão mostrando aí para você se perderam ou se ganharam elétrons. Então, ferro 2+, significa dizer que perdeu 2 elétrons. Então, o NOx é mais 2. Cl- cloreto quer dizer que ganhou um elétron. Então, o NOx é menos 1. Então, ó, NOx aqui mais 2, NOx aqui menos 1, sulfato, ânion que sempre vai estar nos seus exercícios e na sua prova. Esse aí, meu filho, leve para o coração. NOx menos 2. Alumínio perdeu 3 elétrons. Então, carga mais 3. NOx mais 3. Amônio. Único cátion formado por 2 tipos de elementos diferentes. Amônio, não é amônia. NOx mais 1. Pelo amor de Deus, Figueiredo, isso aí é muito fácil, é cara crachá. Eu estou vendo as cargas aqui, tem como eu saber o NOx? E para aqueles elementos que não têm carga? O NOx, ele vai indicar exatamente essa carga real ou aparente. Como assim? Real é naquelas ligações iônicas. Lembra que nas ligações iônicas, o que é que a gente diz? Vai ligar um metal com um não metal. Alguém que vai dar elétrons para alguém que vai receber. Então, doar elétrons, né? Então, as ligações iônicas, elas se estabelecem exatamente através disso. Então, a gente fala de carga real. E quando a gente tem ligações covalentes? A gente não tem carga real, mas a gente tem exatamente a diferença de eletronegatividade. Lembre-se que eletronegatividade é a capacidade que o elemento tem de puxar para si
o elétron que ele está lá na ligação com o coleguinha dele. Então, se ele puxa para si, ele adquire uma carga negativa e o coleguinha vai adquirir uma carga positiva. Então, NOx, gente, vai sempre indicar essas cargas em uma ligação, sendo ela covalente ou sendo ela ligação iônica. Quando você tem íons, tá na cara aí quem perdeu ou quem ganhou, ou seja, aí você tem cargas aparentes. Cargas aparentes. Foi esse exemplo que a gente fez. E quando a gente tem substâncias, por exemplo, gás cloro. Por exemplo, o cobre sólido. Por exemplo, gás hidrogênio, que não está especificado aí qual é a carga. Então, para substâncias simples, que foram todos esses exemplos, ou átomo, que é o caso do cobre, o NOx dessa galerinha vai ser igual a 0. Ou seja, não existe nem carga aparente nem carga real, porque ele nem doou elétrons nem recebeu. Lembre-se que NOx ele vai indicar a carga, ou seja, o elétron doado ou o elétron recebido. Ou o elétron está mais próximo de mim, se for uma ligação covalente, essa carga aparente. Então, quando são íons, fica beleza, é cara crachá, é só você olhar. Mas quando são substâncias simples, a carga, o NOx, sempre vai ser 0. Sempre vai ser 0. Então, vamos embora, que a gente está já terminando nossa aula. Então, a gente já sabe reconhecer o NOx para íons, já sabe reconhecer o NOx para substâncias simples. Beleza. Mas, se eu tiver ligações, se eu tiver compostos com átomos diferentes, ou seja, substâncias compostas. Vou botar aqui, ó. Gás, ácido clorídrico, substância que está muito nas provas de vocês. E aí, como é que eu vou saber a carga, o NOx, desses elementos? Como eu falei para vocês, o NOx significa carga real, se for ligações iônicas, ou seja, o metal está dando elétrons e o ametal vai receber, né? Que a gente fala que as ligações iônicas elas acontecem por transferência de elétrons. E nas ligações covalentes, a gente tem compartilhamento de elétrons. Então, como é que eu vou saber o NOx desses elementos aí? Por exemplo, do hidrogênio e do cloro. Porque se fosse gás cloro, eu já sabia que o NOx aqui ia ser igual a 0. Mas estou falando de uma substância ou de uma substância composta. Então, vamos lá. Existem alguns NOx que são os mais importantes para você aprender. Não é memorizar. Aprender. Então, veja. Galera da família 1, NOx mais 1. Então, todos os elementos da família 1, o NOx é mais 1. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Sal de cozinha. O sódio está na família 1. Qual o NOx do sódio? Já sei, Figueiredo, você acabou de dizer que o NOx do sódio que está na família 1 é mais 1. Aí eu vou lhe dar a dica de ouro agora. Certo. E o NOx do cloro? O NOx do cloro vai ser menos 1. Por quê? O somatório do NOx para substâncias compostas não são íons. O NOx, o somatório do NOx de substâncias compostas é igual a 0. Então, dessa forma, gente, você sabe quase que todos os NOx de qualquer exercício que você for responder. Para isso, a gente só precisa se lembrar de alguns NOx, que são esses mais importantes. Então, família 1, NOx mais 1. Família 2, NOx mais 2. Família 13, NOx mais 3. Eu botei aqui só o alumínio, porque da família 13 é o elemento que sempre vai estar lá no seu exercício. Então, se você sabe família 1 e família 2, você já sabe muita coisa. Veja, o NOx de íons é muito fácil, porque é cara crachá. Já sei, o NOx aqui é 0. O átomo de prata sólido. Ah, já sei, o NOx aqui é 0. O NOx do íon é cara crachá, é a carga. O NOx de uma substância simples, toda ela 0. Para substâncias compostas, a gente vai utilizar esses dois artifícios. Alguns NOx que você vai aprender, porque você vai fazer bastante exercício, e lembrar que o somatório de todas as espécies dos NOx da substância vai ser igual a 0.
Vou fazer outro exemplo aqui para você, ó. Cloreto de prata. Qual o NOx da prata neste caso? Neste caso. Prata tá aqui, ó. É um elemento que vai cair demais nos teus exercícios. E o NOx da prata não muda, é mais um. Oxe, Figueiredo, então já sei. Já sei demais. O NOx da prata é mais um. O NOx do cloro tem que ser menos um, porque o somatório vai ser igual a zero. Quando é que o somatório não é igual a zero? Por exemplo, íon sulfato, SO4 menos 2. Eu não posso dizer que o somatório do NOx do enxofre mais o somatório do oxigênio vai ser igual a zero, porque está aqui é um íon. Não posso dizer, certo? Mas como isso aqui é uma substância neutra, ou seja, o somatório das cargas é igual a zero, você pode afirmar que o somatório do NOx aí vai ser igual a zero. Então, ó, eu só peço a você o seguinte. Família 1, NOx mais 1. Família 2, NOx mais 2. Prata, zinco, alumínio. Prata, NOx mais 1. Zinco, NOx mais 2. Alumínio, NOx mais 3. Pelo amor de Deus. Estes NOx que eu estou falando para vocês é para esses elementos em substâncias compostas. Porque se eu colocar aqui para... Ah, já coloquei aqui, né? Vou ser repetitiva. Qual o NOx da prata? Mais um? Não, isso aqui é o átomo puro, ele não está ligado a ninguém. Qualquer substância simples ou átomo puro, o NOx é igual a zero. Mas a prata aqui no cloreto de prata, aí sim você vem para a regrinha aqui, dos NOx mais utilizáveis. Beleza? Então, família 1 mais 1, família 2 mais 2, prata mais 1, zinco mais 2, alumínio mais 3. Família 17. Na grande maioria dos exercícios que vocês vão fazer, o NOx é menos 1. Na grande maioria dos exercícios que vocês vão fazer, o NOx da família 17 é menos 1. Eu vou lhe dar uma dica. Os elementos que estão na família 17 têm 7 elétrons na camada de valência, não é isso? 7. Então, eles precisam receber um elétron para ficar com 8 e atingir a regra do octeto. Exatamente. Esse um elétron é essa carga. Vai receber, ó. Receber um elétron. Fechou? Então, ó. Hidrogênio, na grande maioria dos exercícios que vocês vão responder, o NOx é mais 1. Vá por mim. Vá por mim. Possa ser que caia uma pegadinha do malandro, onde o NOx do hidrogênio vai ser menos 1. Quais são os casos? Substâncias compostas. Ô, Figueiredo, mas isso aí eu já sei. Porque se for o gás hidrogênio, o NOx é zero, porque é uma substância simples. Isso aí você já sabe. Então, ó, o hidrogênio, quando o hidrogênio estiver numa substância composta e ele for o elemento mais eletronegativo, então, nesse caso, o NOx do hidrogênio é menos 1. Mas, gente, é tão difícil cair esse tipo de exemplo para vocês. Então, o NOx no hidrogênio, na grande maioria dos casos, vai ser mais 1. Oxigênio, vocês estão vendo aqui que a gente tem vários casos, mas na grande maioria dos exercícios que vocês vão fazer, o NOx do oxigênio é menos 2, tá? Então, eu sei que você vai tirar um print dessa tela. Então, eu só peço que você leia e releia para você memorizar com o passar dos exercícios, porque não precisa você memorizar nada agora. Porque aí você já faz uma lembrança do que são fluoretos, do que são peróxidos, do que são superóxidos, porque é nessas condições que o NOx do oxigênio vai mudar. Mas na grande maioria dos exercícios que vocês vão responder, menos 2. Então, Figueiredo, deixa eu ver se eu aqui entendi minhas ideias. Íons, o NOx dos íons vai ser exatamente a carga. É cara crachá. Substâncias simples ou átomo isolado, o NOx é zero. Ou seja, nem perdeu nem ganhou elétron nas ligações. É isso? Já que NOx indica a carga real ou aparente de um átomo, de um elemento, quando se liga ao coleguinha, ao outro elemento. Fechou? Esse é o conceito de NOx. E eu sei que para substâncias compostas, o somatório do NOx das espécies tem que ser igual a zero. Então, você sempre vai saber um ou outro NOx. E o outro elemento você vai chamar de X, porque você não está sabendo naquele momento, mas você sabe que o somatório é igual a zero.
Deixa eu lhe dar um exemplo. Ácido sulfúrico, que cai demais nas provas que vocês vão realizar. Vamos entender aqui para ver se vocês fecharam o conhecimento. O nóxido de hidrogênio, em 99% dos casos que vocês vão fazer, vai ser igual a mais 1, tá? Mais 1. Eu tenho 2 hidrogênios, então aqui, mais 2. Veja, NOx é unitário para cada elemento. Tu sabe do enxofre? Não, Figueiredo, tô sabendo não. Mas eu sei que o oxigênio é menos 2, né? Só tirando esses casos aqui de fluoretos, peróxidos, superóxidos, ou de outros casos, que não é o meu caso, aqui é um ácido, não é peróxido, não é superóxido, não é fluoretos. Então eu já sei que o NOx aqui é menos 2. Para um oxigênio. Só que você tem 4. Então 4 vezes menos 2, menos 8. Tu sabe o NOx do enxofre, o bonitão lá? Eita, sei não. Mas eu sei que o somatório é igual a 0. Gente, qual o número somado mais 2 somado a menos 8 vai ser igual a 0? Eu acho que na minha matemática, esse número aí é 6. Fechou? Então, dessa forma, tem como vocês saberem o NOx de todas as substâncias. Todas. E calcular o NOx de toda a galera. Família 16, que está lá o seu enxofre, na grande maioria dos elementos, o NOx vai ser menos 2. Mas o que é que a gente vai ver? Tira print que eu vou mudar agora essa tela. A gente vai ver que tem elementos que tem NOx variável. Ave Maria. Eu nem ainda consegui assimilar a regra, como é que eu já vou saber que tem NOx variável? É o que eu falei para você. Não precisa você memorizar nada. Vou fazer só esse caso aqui. Qual é o NOx do hidrogênio na grande maioria dos casos? Mais 1. Então o cloro vai ser menos 1, porque o somatório é 0. Cloro Cl2, gás cloro, já sei, 0. Já mudou. O cloro tem NOx menos 1, mas também tem NOx 0. Nessa outra substância aqui, isso nem é um peróxido, nem é um superóxido, isso aqui é um ácido. NOx do oxigênio, menos 2, né? Que é a grande maioria dos casos. NOx do hidrogênio, mais 1. Então, o cloro, nesse caso, vai ser mais 1, né? Mais 1, com menos 2 vai ser igual a 0. Então, veja, cloro com NOx variável. Então, como o cloro tem vários elementos na tabela periódica que tem NOx variável e não tem nenhum problema, gente. Não tem nenhum problema. Vou voltar aqui, ó. Você, pelo menos, lembrando, família 1, família 2, prata, zinco, alumínio e hidrogênio e oxigênio, 100% dos seus exercícios está resolvido. Vá por mim. Mesmo a gente tendo elementos com NOx variável. Mas você sabendo esses aí, você vai-se embora. Então, para você fechar a sua prova. Galera da família 1, o NOx é mais 1. Galera da família 2, o NOx é mais 2. Não vai variar, só vai ter NOx mais 1, só vai ter NOx mais 2. Galera da família 13, lá o alumínio, NOx mais 3. Galera da família 14, o NOx pode ir de 4 a menos 4. Galera da família 15, olha, ficou feio esse 15. Família 15, o NOx pode ir de mais 5 a menos 3. Família 16 vai de mais 6 a menos 2. Família 18, que 18? Família 17 vai de mais 7 a menos 1. Meu Deus do céu, eu vou precisar memorizar isso? Não precisa memorizar. O NOx máximo. Tire família 1, 2 e 13, tá? Porque essas famílias a gente só vai ter um NOx, não vai ter NOx variável. Então, família 1, 2 e 13 não tem NOx variável, é só um NOx. 14, 15, 16, 17, os elementos podem variar o NOx dependendo de onde a quem eles estão ligados. Você viu o caso do cloro aqui, ó, com meio mundo de NOx. NOx menos 1, 0, mais 1, mais 3, mais 5. Não tem nenhum problema. Não tem nenhum problema. Como é que você vai fazer? O NOx máximo que aquele elemento pode assumir é exatamente o número da família.
Vou dizer melhor. O NOx máximo que aquele elemento pode assumir são os elétrons da camada de valência. Todo mundo que está na família 17 tem quantos elétrons na camada de valência? 7. Então, o NOx máximo da família 17 é 7. O NOx mínimo que essa galera pode assumir é o número dos elétrons de valência menos 8. Número dos elétrons de valência. Família 17 tem 7. Menos 8. Vai ser igual a menos 1. Então, essa dica aqui você só tem no meu canal. Vamos lá. Para famílias 14, 15, 16 e 17, como é que eu vou saber de quanto a quanto vai variar o NOx? O NOx máximo. Número de elétrons de valência. Família 16. Família 16 tem 6 elétrons na camada de valência. 6 elétrons na camada de valência. É o número do NOx máximo. E o número do NOx mínimo. Esses elétrons de valência, menos 8. Elétrons de valência da família 16. 6. Menos 8 elétrons. Menos 8. Desculpa, menos 8 elétrons não, menos 8. Esse é o bizu. O NOx mínimo vai ser igual a menos 2. Entendesse? Família 15. Quantos elétrons na camada de valência? 5. Qual é o NOx mínimo? O número de elétrons de valência, 5 menos 8. Vai dar igual a menos 3. Família 14. Qual é o número máximo qual é o número máximo do NOx? Número de elétrons de valência. 14, 4. Qual é o NOx mínimo? 4 menos 8. Que vai ser igual a menos 4. Entendeste? Então, essa é a dica. O número máximo, eu já botei aqui, é o número de elétrons de valência. É o NOx máximo. E o NOx mínimo vai ser igual a o número de elétrons de valência menos 8. Fechou? Essa dica tu só tem no meu canal. Diga a você com toda certeza. E vamos embora fechar nossa aula. Gente, tá passando uma banda de fanfarra aqui. Eu não sei se vocês estão ouvindo, tá? Porque tá aqui... Eu não sei que momento vocês estão assistindo essa aula, mas a gente tá perto do 7 de setembro. Eu acho que o pessoal tá ensaiando. Mas vamos lá. Espero que vocês não estejam ouvindo. Pra gente fechar, tá? A aula já tá ficando longa. Agente oxidante e agente redutor. Agente oxidante e agente redutor. Vamos calcular o NOx nessa galera que vocês estão visualizando aí? O NOx do oxigênio, Figueiredo, eu já sei memorizado de tanto que você falou só na aula de hoje. É menos 2. Se eu tenho 2 oxigênios, então eu tenho menos 4. Então, o manganês, nesse caso, vai ser mais 4. Vamos calcular o NOx de todo mundo, tá? Hidrogênio, mais 1. Então, o cloro tem que ser menos 7. Manganês, tu sabe... Sei não, Figueiredo. Mas cloro é da família 17. E a galera lá da família 17, na grande maioria dos casos, o NOx vai ser menos 1. Então, se você tem 2 cloros, menos 2. Então, o NOx do manganês, mais 2. Hidrogênio, mais 1. Se eu tenho 2, mais 2. Hidrogênio, menos 2. Deixa eu botar aqui mais 2, não. Eu vou botar mais 1, porque o NOx do hidrogênio é mais 1. Se eu tiver 2, é mais 2, né? NOx do cloro, 0. Do mesmo jeito, eu vou ajeitar aqui o cloro. O NOx do cloro é menos 1. Se você tem 2, é menos 2. Por que é que eu vou botar desse jeito? Porque eu quero que você perceba que o manganês, ele tinha um NOx mais 4. E depois da reação, ou seja, depois das ligações serem quebradas e formadas, o NOx do manganês foi para mais 2. O NOx do cloro era... antes da reação acontecer, menos 1. E após a reação acontecer, foi para 0. Porque substância simples, o NOx é igual a 0. Eita, Figueiredo, isso aqui está dizendo que é uma reação de oxirredução, né? Muito bem. Porque as reações de oxirredução, gente, elas só podem ser caracterizadas pela transferência de elétrons. Ou seja, o NOx vai mudar. O NOx vai mudar.
Então, como é que você caracteriza, como é que você sabe que uma reação é de oxirredução? Fazendo o que eu acabei de fazer aqui com vocês. Calculando NOx por NOx. Então, você percebeu que manganês, o NOx diminuiu. Eita, Figueroa, reduziu. Reduziu. Está recebendo elétrons. O manganês tinha mais, o NOx era mais 4 e foi para mais 2, ou seja, ele recebeu 2 elétrons. Fechou? E o cloro? O cloro era menos 1, deu esse elétron e foi para 0. Então, o cloro está oxidando. Oxidando. Você já sabe os conceitos. Oxidar é dar elétrons. E redução é receber. Agora, o que são os agentes oxidantes e o que são os agentes redutores? Então, vamos lá. Você já sabe o que é oxidação. Você já entendeu que a oxidação vai perder elétrons. E você já viu agora que o NOx vai aumentar. Sabe... Eita, a banda de fanfarra aí. Sabe que redução é receber elétrons. E se você está recebendo cargas negativas, então o seu NOx ele vai diminuir. Então, gente, quando no elemento acontece a oxidação, ele é um agente redutor. Entendi não. Entendi nada. Vamos lá. Visualizamos que o cloro está oxidando, ou seja, ele está dando elétrons para o manganês, né? Uma espécie dá, outra espécie recebe. Você tem exatamente as duas reações acontecendo aí ao mesmo tempo. A oxidação e a redução. Você viu aí o exemplo clássico, tá? Então, vamos entender que se no cloro está acontecendo a oxidação, é porque ele está provocando no manganês exatamente o que? A redução. Então, se você acontece a oxidação, é porque você provoca no outro a redução. Então, nesse caso, gente, o cloro, ele é um agente redutor, porque ele provoca no manganês a redução. O manganês está se reduzindo, porque ele está provocando no cloro a oxidação. Então, ele é um agente oxidante. Beleza? Então, agente redutor é porque nele acontece a oxidação. Agente oxidante é porque nele acontece a redução. Então, ser agente é o que você provoca no outro. No outro. Fechou? Então, vamos encerrar nossa aula para a gente não ficar com mais e mais e mais perturbações, né? Na mente aí de vocês, mas eu tenho certeza que qualquer dúvida você vai deixar lá nos comentários. Então, se você ficou aqui, boa aula, bons estudos e até a próxima.